E aí galera, tudo bem com vocês? Na aula anterior eu deixei um material escrito para que vocês pudessem observar um pouco, de qual é o caminho metodológico para que nós cheguemos a um código HTML que atenda às necessidades do protótipo. Falei um pouco sobre elementos de seccionamento, um pouco sobre a documentação HTML, para que vocês tenham um pouco de noção de quais são os procedimentos que vão fazer com que vocês consigam bater o olho em um protótipo e chegar num produto marcado com HTML de forma mais tranquila. Eu sei que para muitos, esses nomes de elementos confundem um pouco, eu sei que isso sim é extremamente complicado no início, mas com o tempo e prática em exercícios como eu passei para vocês vão pegando o jeito da coisa e começam a compreender um pouco mais como é feito o seccionamento de um documento, tá? E eu deixei esse exercício aqui para que vocês fizessem, tivessem como um elemento de prática para que vocês consigam entender os conceitos que nós estamos trabalhando até então. Se você não teve acesso ao documento que eu estou mencionando, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo para que vocês vejam um pouco dessas questões mais teóricas e documentais que eu deixei para vocês, tá bom? Agora, batendo o olho aqui nessa atividade, nós temos o mesmo objetivo do currículo anterior que eu já mostrei nos vídeos anteriores, Você tem que entender quais são as seções que compõem esse documento, identificar nessas seções quais são os elementos que melhor as descrevem e colocando isso em termos de código. O raciocínio ele é o mesmo, como eu já havia adiantado nas aulas anteriores. O procedimento é sempre esse. A gente olha para o protótipo, tenta achar quais são as seções. Se você está com papel e caneta ou está com algum software de desenho, vai lá e marca essas seções mesmo para que você consiga lidar com o seccionamento de maneira bem visual. Isso é importante no início, é importante para quem está começando a codificar. Façam isso sem ter vergonha, estão olhando o que eu estou rabiscando aqui, será que isso é certo, isso aqui é errado? Gente, errado é não praticar, tá? Então tentem de alguma maneira criar esse raciocínio inicial para que vocês consigam conduzir o trabalho de maneira satisfatória. Enfim, eu vou agora lá para o Photoshop, e para o nosso editor, VS Code, para mostrar para vocês o protótipo em paralelo com o código que está sendo criado. Desenhe alguma coisa ou outra sobre o protótipo para que vocês vejam como a marcação desse exercício pode ser feita, tá? Assim como esse, vocês podem depois também, para fins de exercício e prática, buscar outros modelos de currículo e tentar fazer o mesmo procedimento. Quando nós estivermos trabalhando com páginas web um pouco mais complexas, o raciocínio vai ser sempre esse, gente. Pega o protótipo, dá uma olhada, faz o fatiamento dele, esses cortes visuais mesmo, marca quais são as seções que o documento tem, para então você pensar em código. Eu não recomendo você ir direto para código se você ainda não tem essa experiência inicial de seccionamento de documentos, tá bom? Bom, vamos lá, mãos à obra, no caso, mãos no código, para que vocês consigam verificar como esse exercício aqui pode ser resolvido. Vamos lá? Aqui estamos já com o Photoshop aberto, o layout que foi prototipado, desenhadinho ali, para a gente começar a enxergar quais são as seções, trabalharmos com o seccionamento do documento, e à direita o nosso editor de código, o VS Code, Visual Studio Code. É aqui que eu vou codificar a estrutura HTML, recomendo que vocês façam mesmo depois junto com esse vídeo para que vocês consigam acompanhar essa resolução e até mesmo comparar com o que vocês já fizeram ou já implementaram. Se você não conseguiu implementar ou teve muita dificuldade, sem problema nenhum, isso é muito comum. Não se decepcione com isso, tá? Faz parte do processo de aprendizagem, é assim que se começa, tá? Errando mesmo, testando, vendo quais são as possibilidades. Eu aprendi assim, conheço diversos colegas que aprenderam da mesma forma, testando, errando e fazendo até acertar. O legal de nós termos aulas e um curso como esse, de informática para a internet, que tem um professor que pode ajudar vocês, e esse é o meu papel nessa aula, nesse vídeo de hoje. Mostrar qual que é o caminho que vocês podem ter para resolver problemas como este daqui. Então vamos lá. Observando o protótipo, o trabalho tem que ser feito assim como nas demais situações. Eu vejo a foto, o nome completo, posição desejada, perfil, experiência profissional, idiomas. Eu vejo quais são as seções do documento e tento enxergar de que forma eu posso marcá-las com HTML. Então qual que é a ideia? Já conhecemos alguns elementos, sabemos que eles têm propósitos específicos
E eu vou tentando encaixar essas situações aqui junto com alguns cortes que eu vou fazer no desenho. Então eu enxergo aqui que claramente essa marcação que eu estou colocando em vermelho é uma seção do nosso documento. Esse é o nosso cabeçalho. São informações iniciais sobre esse documento, né, que tem o nome, a imagem do dono do currículo, tem a posição que ele deseja ocupar em uma empresa. Então essa marcação aqui já existe para nós, ela é bem visual mesmo. Na hora de codificar a gente tem que considerar um pouco do visual, obviamente, mas primeiro a gente tem que entender quais são os conteúdos que existem nessas seções e de que forma elas se interligam. Enfim, eu vou para uma outra seção depois dessa, que é a seção de perfil. Ela já está separada das demais. E uma coisa que é importante vocês ir notando nesse momento, né, de identificação e seccionamento do documento é que visualmente, ó, o título perfil, idiomas e experiência profissional tem um mesmo visual. A gente não vai codificar hoje o visual, mas o visual do protótipo é um indicativo dessa separação de seções. E a hierarquia de títulos, né, elementos H1, H2 até o H6, fica bem clara quando nós observamos esse visual que foi prototipado. Isso já dá uma dica de como nós podemos separar os nossos conteúdos, tá? Então eu fiz mais essa separação, é uma seção de conteúdo que tem um título e tem um parágrafo de texto ali dentro. E eu vou fazendo isso daqui para frente da mesma maneira. Então a seção idiomas passa pela mesma situação. Eu identifiquei que tem um título e aqui, ó, um adendo importante, né? Em Front-end 1 é possível que vocês tenham visto um elemento que permite listagem de itens. Esses itens que estão aqui estão listados e correspondem à temática idiomas. Então tem um elemento ótimo para a gente trabalhar com essa situação, que é o elemento UL, de Unordered List. É uma lista não ordenada. Essa lista aqui não tem uma ordem específica. Não faz diferença se espanhol vir antes de francês, inglês vir depois. Não faz diferença. São idiomas que a pessoa diz que sabe falar. Agora, se nós tivéssemos uma ordem obrigatória, aí não seria o elemento UL, porque o UL é de unordered, ou seja, de sem ordem. Agora, se vocês colocassem uma ordem obrigatória, né, o primeiro é mais importante que o segundo, que é mais importante que o terceiro, nós teríamos o elemento OL, de Ordered List, que coloca o número 1, 2, 3, ou letra A, B, C, à esquerda dos seus elementos, tá? Então aqui a gente vai precisar de um elemento UL. Na hora de codificar, a gente volta e dá uma observada. Isso aqui é apenas um adendo que vocês vão com o tempo já identificando ao olhar no seu documento, no protótipo que está sendo observado. Feito isso, eu venho aqui também e identifico, né, faço no caso a marcação bem visual da seção de experiência profissional. Aqui, então, nós temos marcadas essas seções mais amplas, macro, né? São 4 seções já bem visíveis para que nós começamos a trabalhar com a escrita de código HTML, de marcação de hipertexto. Dentro dessas marcações eu tenho novas subdivisões. Então a imagem, deixa eu corrigir aqui. A imagem que está aqui à esquerda está separada visualmente do nome completo e da posição desejada. Então, dentro desse pedaço, dessa seção do documento, eu já tenho subdivisões, subseções. Eu escrevi um pouco sobre essas questões, né, de hierarquia naqueles documentos que eu estou deixando aqui na descrição. E também na seção perfil, na seção idiomas e na seção experiência profissional, eu tenho as mesmas subdivisões. Eu tenho um título e um resto de conteúdo. Aqui em idiomas, esse resto de conteúdo não é um parágrafo de texto, é uma lista não ordenada. E aqui em experiência profissional, você tem uma listagem de profissões, né, de cargos que foram ocupados. Tem pessoas que gostam de usar o elemento UL para essas situações aqui, já que é uma lista de experiências. Ou não há tanta necessidade assim, você pode criar divisões dentro desse elemento que você vai pensar e vai estar certo também. Aqui não tem um que é melhor do que o outro, vai muito de como você interpreta esse documento e espero que o navegador
o interprete, tá bom? Em experiência profissional, então, eu também tenho essas marcações aqui, ó. Essas divisões, né? Subseções que foram pensadas. Dentro dessas subseções, eu tenho novas divisões. Ó, aqui na esquerda, eu tenho essa questão, né, de datas, de quando até quando, e cidade e país que essa pessoa teve essa experiência, né? Então eu posso dividir isso tudo, ó, de maneira bem simplificada, visualmente mesmo, para que a gente consiga entender como são essas sessões. Esses itens se repetem, né? São uma espécie de template reaproveitável. Você pode sempre criar dar um Ctrl C e ir refazendo os demais em um mesmo molde. Isso é muito importante a gente chegar nessa fase também, que a gente está passando o protótipo para código. Aqui, ó, nome da empresa, mesma coisa, gente, ó, mesmo trabalho. Faça um rabisco aí no de vocês também, tá? Independente de qual for a ferramenta, que eu estou usando o Photoshop, mas usem qualquer ferramenta. É importante que vocês rabisquem e enxerguem as divisões. Isso ajuda demais na hora de codificar. Parece besteira, mas quando vocês fizerem, vocês vão sentir essa diferença ao longo do tempo. O cargo, ó, que está sendo ocupado, as funções, ó, que são desempenhadas, tudo isso aqui que eu estou cortando tem motivo, tá? Então aqui eu faço essas divisões para que nós consigamos entender quais são as seções que os nossos documentos têm. Isso é essencial para codificar, tá? Façam no de vocês também. Feito isso, ó, várias seções foram riscadas, eu tenho todas essas marcações feitas aqui, e aqui eu estou no ponto legal para começar a escrever código. Se vocês quiserem, vocês podem fazer essas marcações com cores diferentes, isso ajuda ainda mais, tá? Aqui para fins didáticos, né, para a gente ganhar tempo na produção do material, acabei não trocando cores, mas sintam-se à vontade para identificar isso num desenho da forma que vocês julgarem mais proveitoso. Então, indico que façam isso com cores diferentes, fica bem simples de vocês identificar. Agora, ali no meu editor de texto, eu tenho que começar a codificar, tá? Então esse é o nosso próximo passo de resolução desse exercício. Vamos lá? Bom, gente, agora é hora de escrever código. Agora é HTML. É olhar para o protótipo, identificar quais são as seções e começar a colocar no seu código HTML quais são os elementos HTML adequados. Falando assim parece simples, eu sei que para quem está começando, para quem está estudando, não é tão simples assim. Eu tenho essa compreensão, obviamente, porque eu passei pelo mesmo procedimento que vocês. E é por ter passado por isso que eu adianto. Não se apavorem, façam com calma, sigam essa metodologia que eu estou abordando com vocês, que o caminho vai ser um pouco mais tranquilo. Não estou dizendo que vai ser facinho não, tá, gente? Vocês vão ter dificuldade, obviamente, isso é completamente natural. Mas, obviamente, o meu papel enquanto professor é auxiliar vocês nesse processo. Eu espero que esse material também auxilie vocês bastante na hora de trabalhar com essa transposição, essa transcrição de código, que tá algo mais ali, né, visual para uma linguagem, no caso, HTML. Enfim, vamos lá, vou criar um novo documento aqui, né? Eu vou dar o Ctrl N no meu editor. Esse documento, por enquanto, não está salvo no computador. Ele está sendo identificado aqui como documento de texto plano. Então eu não vou conseguir ter identificação alguma, né, em termos de sintaxe visual no editor. Então um primeiro passo aqui é salvar esse documento em algum lugar, tá? Então eu vou dar o Ctrl S nesse documento. Vou aqui, né, numa área de trabalho específica e vou criar um arquivo chamado index.html. Esse index.html é o nosso ponto de partida. É aqui que a gente vai começar a codificar a estrutura do nosso documento. Então eu tenho aqui, né, o documento aberto para que a gente comece a escrever o código. E eu vou dar uma dica aqui que é bacana, para quem ainda não viu os vídeos anteriores, né, de como que a gente começa a escrever esse código caso você não se lembre da sintaxe HTML, de como estruturar o corpo do documento, como é o head desse documento. Então eu recomendo que vocês façam o seguinte, digitem, né, o exclamação aqui, e no caso do VS Code, que já tem esse plugin chamado Emmet Abbreviation, você já consegue iniciar um documento HTML de forma bem tranquila. Ele dá duas opções aqui, né, eu vou nessa primeira opção, que é uma única exclamação,
Eu clico nela e agora eu tenho um documento já iniciado. Tem um monte de coisa escrita aqui que não vem ao caso por enquanto, tá? O nosso foco é trabalhar aqui no corpo do documento, que é efetivamente o que aparece dentro da aba dos seus navegadores. Independente do navegador que você for usar, o corpo do documento está dentro do mesmo elemento, que é o elemento body. Se você traduzir isso aqui, né, no Google Translate ou outro tradutor, você vai encontrar que a tradução de body é corpo e de head é cabeça. Lembrando que cabeça de um documento representa a seção de configurações desse documento, e body é o corpo que efetivamente aparece como conteúdo. Então vamos trabalhar com o conteúdo, uma vez que no protótipo que nós vimos era o conteúdo do documento e não efetivamente as modificações de configuração. Então feito isso, aqui no corpo do documento, eu vou fazer o seguinte. A primeira seção que nós identificamos para esse documento é a seção de cabeçalho. Se a gente volta lá na documentação e busca qual elemento representa melhor um cabeçalho, vocês vão encontrar o elemento header. Feito isso, eu não vou ainda olhar o que tem dentro do cabeçalho, né, dentro do header, eu vou enxergar aquelas seções maiores que nós vimos lá no início. As 4 seções macro que nós enxergamos, que é a seção perfil, idiomas e experiência profissional. Cada uma dessas é uma seção, portanto eu preciso de 3 elementos section na seguida. Notem que nós não temos um rodapé para esse documento. Então aqui eu não tenho o elemento footer, tá? Isso não vai dar problema nenhum, tá, gente? Não é todo documento web que tem que ter um rodapé, isso não é uma obrigação. Mas se você identifica um rodapé no documento, maravilha, você tem um elemento para isso, que é o elemento footer. Então eu vou tirar aqui o elemento footer e vou colocar uma seção vezes 3. Isso aqui é coisa de preguiçoso, tá, gente? Mas brincadeiras à parte, é um recurso legal do editor que vocês estão utilizando, no caso aqui o VS Code. O Sublime Text também tem esse recurso, outros também tem, em que eu consigo aqui multiplicar por 3 a criação desse elemento. Então se eu escrevo isso, né, section vezes 3 e dou tab, o editor coloca para mim 3 elementos section, um sobre o outro, um a seguir do outro, tá? Isso ajuda bastante, tá? Por isso que eu falei que é coisa de preguiçoso, porque você escreve uma vez e replica ele já automaticamente com uma multiplicação, tá? Esses recursos são legais depois que vocês já estão pegando o ritmo da coisa aqui pra gente ganhar tempo, eu tô usando e já apresentando ele para vocês. Em cada uma dessas seções eu vou usar um outro comandinho aqui também, né? Vou segurar o Alt do teclado e vou clicando aqui, ó. Vocês vão ver que eu tenho múltiplos cursores e agora que eu dou Enter, nesses múltiplos cursores eu consigo editar e escrever código ao mesmo tempo. Isso ajuda também bastante no fluxo aí de produção para vocês, tá? E agora, dentro dessas seções, eu vi que todas elas têm um título. Todas elas têm um elemento. Lembrando que ali no cabeçalho eu também vou ter, né, um título maior que representa o nome completo e depois um parágrafo referente à posição desejada. E aí sim eu tenho títulos com uma importância um pouco menor dentro das seções, tá bom? Agora que eu identifiquei essas situações e já tenho os 4 elementos macro criados, eu volto no primeiro e começo a identificar internamente quais são as seções que esse primeiro elemento identificado tem. Então dentro do header eu tenho uma imagem, então eu uso o elemento img. Já falei um pouquinho sobre quais são os atributos do elemento img, mas aqui é em que local ele está, ou seja, qual que é o source dele para que essa imagem seja encontrada e renderizada, e qual é o texto alternativo que representa essa imagem. Lembrando que o texto alternativo ele é lido pelos leitores de tela e também pelos mecanismos de busca, tá? Uma vez que a imagem ela não pode ser lida, ela é uma pancada de pixels ali. Você até consegue com a inteligência artificial e outros recursos de processamento de imagem fazer essa leitura, mas isso não é papel do Google, nem papel de navegador, tá, gente? O texto tem que ser lido e, no caso, para ser lido, ele tem que ser escrito. Dito isso, eu não vou preencher essas informações por enquanto, porque eu quero mostrar quais são os elementos adequados nessa transição. Com o tempo, a gente vai colocando o caminho correto da imagem, colocando, né, o texto alternativo, e isso vai ficando mais completo para vocês. Agora, a seguir eu tenho o nome completo e a posição desejada. Como esses elementos têm alguma relação, principalmente visual, eu vou criar uma divisão e dentro dessa divisão eu coloco o título com o nome da pessoa, nome
completo. Vou deixar aqui, né, sem que todas as letras estejam em maiúsculo, porque eu já adiantei para vocês que esse aspecto visual eu posso trazer via CSS, e se eu quiser desfazer é muito mais tranquilo do que eu reescrever o nome, eu só mudo o CSS. Então eu vou deixar aqui com as letras capitalizadas, né, com o texto capitalizado, primeiras letras em maiúsculo. E logo após o nome completo tem um parágrafo com o texto posição desejada. Mesma situação. Se eu quero deixar essa caixa alta, via CSS eu faço isso. Por que eu coloquei uma divisão aqui? Quando eu for trabalhar com esse currículo visualmente lá no CSS, eu de alguma forma vou ter que agrupar esses elementos visualmente. Aqui eles estão um sobre o outro. Então, nesse tipo de posicionamento, né, em que esses elementos estão ao lado da foto, então eu tenho a foto à esquerda e essa divisão à direita, eu já imagino que eu vá precisar de motivações e divisões visuais dessa aplicação web, desse currículo. Então eu já crio essa divisão aqui, já vai me ajudar lá na frente, tá? De início talvez vocês não enxerguem a efetiva necessidade dessa divisão, mas já adianto para vocês, ela vai ser necessária, tá? E com o tempo vocês vão identificando essas necessidades, não se apavorem agora. Section. Eu tenho aqui as 3 seções e cada uma delas agora já vimos que tem um título, né? Perfil, idiomas e experiência profissional. Então nessa section, nessa daqui e nessa daqui eu devo colocar conteúdo, tá? Então eu vou aqui, né, com aquele recurso que eu mostrei para vocês, clico com Alt, seleciono, posso ir com a setinha aqui andando normalmente, tá? Coloquei todas numa mesma posição e vou escrever agora o elemento H1. Dentro do H1, aí sim, eu vou ter que digitar separadamente os títulos que essas seções têm. Como elas são bem parecidas, eu vou colocar esses títulos todos um a seguir do outro. Ou seja, eu vou digitar primeiro perfil, depois idiomas e depois experiência profissional. Então vamos lá. Perfil, idiomas e experiência profissional. Feito isso, a gente continua agora em cada uma das seções que nós identificamos. Na seção de perfil eu tenho texto, parágrafo ali com 5 linhas, né? Não precisa escrever as 5 linhas, agora é importante a gente identificar quais são os elementos. Um outro recurso legal aqui, ó, digitei P, apertei Tab, coloquei aqui o elemento de parágrafo por completo. E aqui dentro eu vou escrever o seguinte, ó, Loren. O Emmet, que é esse plugin de abreviações que eu estou usando, né, que fez aquele, por exemplo, section vezes 3 e eu dei Tab, é o Emmet que faz isso. Na hora de começar o documento eu dei exclamação e apertei Tab, é o Emmet que faz isso. O que o Emmet faz quando eu escrevo Loren e dou Tab? Ele coloca um texto aqui em latim, um texto genérico, né, muito usado aí por designers e desenvolvedores para que a gente consiga colocar conteúdo sem sentido aqui, porque eu preciso de texto, não preciso ter o texto real. Então eu coloco um texto sem sentido algum, mas que me preenche espaço, tá bom? Então eu escrevi Loren e dei o Tab. Só para vocês reverem, né, o procedimento, ó, Loren, Tab, ele me traz uma frase aleatória. Então a seção perfil, pronta, né, já está feitinha ali. Agora em idiomas, eu não tenho parágrafo de texto, eu tenho uma listagem com 4 idiomas. O último aqui é um XXX, um monte de X aqui. Enfim, vamos lá. Então eu uso um elemento UL, porque é uma lista não ordenada, e dentro dessa lista eu tenho 4 itens de lista. Então LI vezes 4 do Tab. Eu estou mostrando esse recurso aqui porque ele faz a gente ganhar tempo, mas lembre-se, não é todo editor que tem o Emmet embutido. Você, dependendo do editor que tiver, vai ter que digitar isso aqui, não vai poder ser preguiçoso igual eu, tá bom? Então vamos lá. O primeiro item dessa lista, que está dentro do LI, é o idioma francês. Já o segundo item é o idioma inglês. Terceiro item, idioma espanhol. E o último item, vou colocar aqui, sei lá, italiano, para não ficar aquele monte de X ali que nós vimos. Beleza, ó. Então aqui foi um procedimento importante. Nós olhamos, olha, isso é uma lista. Essa lista tem ordem? Não. Não há uma necessidade de se ordenar. Ok. Então eu tenho uma lista não ordenada. Toda lista não ordenada tem itens. Todo elemento LI é um list item. Ele representa um item dentro de uma lista, sendo ela ordenada ou não. Então abri o elemento LI, coloquei o texto francês, fechei o elemento LI.
Preciso colocar mais um item? Eu abro a tag do elemento, coloco esse item e fecho a tag do elemento. Muito cuidado que esses elementos têm que ser fechados, gente. A gente não pode deixar isso aqui assim, ó. Deixei dois abertos aqui para exemplificar. Isso aqui não dá certo, isso aqui não é correto. Por mais que o visual não fique tão estragado, né? Você tem problemas semânticos do documento gravíssimos, tá? Todo elemento aberto tem que ser fechado, isso é importante vocês terem em mente. Em alguns casos, o elemento se auto-fecha, tá? Vocês podem se perguntar no caso, por exemplo, de IMG. Por que não tem aqui na frente um barra IMG? Na documentação, existem alguns tipos de elemento que não precisam ter um conteúdo dentro da tag. Exemplo, o elemento H1, ele tem conteúdo dentro da tag. Eu abro a tag, coloco conteúdo, fecho a tag. O elemento IMG não tem conteúdo da tag, eu não escrevo nada aqui dentro. Então, quando eu caio em casos como esse, né, de um elemento A, que pode ter um auto-fechamento, né, mas se o texto tem link, se o link, né, tem algum texto, você vai colocar, você não pode fazer um auto-fechamento. Vai muito das situações. O elemento IMG não tem conteúdo interno, portanto, você pode fechá-lo já na própria abertura. Então, é um elemento que tem um auto-fechamento, tá certo? LI não, tá, gente? LI tem conteúdo interno, então você vai e fecha esse elemento com o nome do elemento e a barra logo à esquerda. Fiz a lista. Agora eu vou lá para a experiência profissional e vou fazer o mesmo trabalho. Dentro de experiência profissional, eu enxerguei 3 divisões para esse documento. Então eu faço o que vocês já devem estar imaginando. Div vezes 3, já que eu tenho 3 divisões dentro dessa seção. Nessas divisões, né, eu tenho muita coisa aqui repetida. Então eu vou fazendo tudo aqui ao mesmo tempo. Tá? Então eu segurei o Alt, fui clicando aqui dentro e tudo que eu digito vai valer para as 3 divisões. Então notem o seguinte, dentro dessas divisões, vai ficar confuso, mas eu tenho mais 2 divisões. Uma divisão à esquerda para colocação de data e essa cidade hífen país, e uma outra divisão à direita que me dá, né, o nome da empresa, o cargo e as funções desempenhadas. Então eu vou dar um Enter nessas divisões e vou colocar mais 2 divisões. Vocês estão vendo que o grau de parentesco agora está aumentando. É elemento dentro de elemento e vai embora. Então div vezes 2 para que eu tenha essas 2 divisões. A da data e do nome da empresa com a posição ocupada. Agora que eu tenho essas 2 divisões, vou dar um Enter novamente. Ó, tá vendo? Tudo está sendo digitado e colocado aqui. Pode ficar confuso no início, né? Mas com o tempo vocês vão se adaptando. Vocês podem fazer uma por uma, depois dar um Ctrl+C, Ctrl+V também aqui. Vai de metodologia de cada um. Então vou olhar a seção da esquerda, que tem a data e cidade, hífen país. Eu tenho dentro dessa divisão, se você quiser, você pode fazer mais 2 divisões. Isso não tá errado, tá? Mas eu vou parar um pouquinho com essas divisões para não ter muitos elementos div um dentro do outro. Eu vou tentar evitar um pouquinho nesse exemplo. Então eu tenho um parágrafo para data, né, de tal data até tal data, e depois embaixo um novo parágrafo com a cidade e com o país dessa experiência. Então, um parágrafo para que nós... Opa, aqui deu errado o emit, deixa eu só digitar de novo e dar o P e o Tab. Nesse parágrafo eu tenho uma data de... Vou colocar as datas que estão ali, né, 00/00/000, são 4 zeros, a... por uma mesma data aqui, só pra gente ter o conteúdo preenchido. Ali ele não colocou de tanto a tanto, mas eu tô colocando para ficar um pouco mais claro aqui o que a gente está escrevendo. Feito isso, né, vou com Alt, clicar no final desses parágrafos, vou dar um Enter para fazer um parágrafo logo abaixo desses 3 parágrafos. Vou colocar agora, entre parênteses, né, cidade hífen país. Então é um parágrafo de texto novamente, cidade hífen país. Pronto, fizemos essa seção da esquerda ali, para as 3 divisões de uma vez, já que é o mesmo conteúdo, né, o mesmo template, né, de desenho para a gente pensar. Agora que nós pensamos já nessa divisão, eu vou para a divisão da direita, que tem nome da empresa, cargo, funções desempenhadas e um parágrafo com essas funções. Então é essa segunda divisão aqui, ó, essas que eu estou marcando. Dou um Enter nas 3, né? Vai ajudar bastante a gente a digitar. E venho com o nome da empresa. Aqui vem aquela questão, né? Olha, eu sei que esses elementos, né, que eu coloquei aqui tem uma certa hierarquia.
Antes eu coloquei aqui idiomas, perfil e experiência profissional com o mesmo grau de importância de nome completo. Vocês podem fazer dessa forma se preferirem, ou se você quer deixar um pouco mais semântico o conteúdo, você pode voltar nessas seções e colocar que o elemento é o H2, é um título de segunda importância, né? Uma hierarquia de nível 2. Por que que eu voltei e revisei essa hierarquia? Porque eu decidi colocar nome da empresa nas 3 situações com o elemento H alguma coisa. Então eu tenho que saber o que é esse alguma coisa, que número é, qual é o grau de hierarquia, o nível que eu quero. Então o primeiro, que é o nome completo, H1. Os segundos, né, perfil, idiomas, experiência profissional, H2. Os nomes das empresas eu vou usar como H3. Então eu volto nessas divisões aqui, né, que eu tinha aberto, ó, essas 3 divisões, apertei um Tab no meu teclado, eu vim para essa mesma posição em todos, e agora sim o elemento H3, tá? Cuidado, né? Aqui vai ficando um pouco mais confuso. Voltem o vídeo, revejam, depois vocês peguem o código, observem novamente, né? Esse vídeo até vai ficar um pouquinho mais longo, mas esse procedimento todo não dá pra gente ficar picotando em vários vídeos. É importante que vocês vejam o procedimento todo de uma vez e assimilem esse raciocínio para que vocês consigam depois replicá-lo, tá? Então o elemento H3, Tab, e agora eu coloco aqui dentro todo o preenchimento dessas tags, que é o nome da empresa. Feito isso, um parágrafo logo abaixo para colocar o cargo, 2 pontos, né? Aqui, acho que ali tá, não, ali tá sem 2 pontos. Só vou deixar em aberto. E depois de cargo, eu coloco mais um parágrafo para escrever o texto. Funções desempenhadas. Escrevi errado aqui, deixa eu escrever correto. Desempenhadas. Feito. Agora que eu tenho funções desempenhadas, logo abaixo eu tenho, né, o texto que me remete a essas funções. É um texto cheio de X ali, eu vou colocar aquele texto lorem. Só esqueci de pôr os 2 pontos aqui, né, depois do desempenhadas. Tem 2 pontos. Vou no final, né, aqui dos parágrafos, dou Enter novamente. Mais um parágrafo, e dentro desse parágrafo vou escrever lorem e vou dar o Tab, e esse texto todo vai ser preenchido para mim automaticamente, tá? E com isso, né, eu fiz aqui esse destrinchado, né, das últimas seções e subseções da seção experiência profissional. Confunde a gente, né, esse monte de nome, seção, subseção. É assim mesmo, gente. Escrever documentos web é isso. Você pensa em seções, subseções, subseções e você vai colocando esse conteúdo usando sempre o elemento mais adequado que você consegue enxergar para aquelas situações. Esse é o nosso documento. Eu vou deixar depois ele possivelmente em anexo para que vocês consigam estudá-lo, copiá-lo, né, usar aí na máquina, no editor de vocês. E é importante que isso seja feito porque esse documento já é um pouquinho mais complexo do que a gente vinha trabalhando até aqui. Eu estou entrando cada vez mais nessas divisões, com subdivisões e a coisa vai daí para cima, tá bom? Então esse é o nosso documento, as seções que foram identificadas, eu identifiquei, desenhei, marquei, olhei as que são mais externas e fui entrando dentro de cada uma dessas seções enxergando, olha, existe ou não uma subdivisão dentro dela? Se existe, eu vou marcando isso. Usei bastante o elemento div com vocês, né, que cria divisões visuais no documento, então ele é mais adequado para essas situações. A gente usa muito o elemento parágrafo. Depois outros elementos que vão melhorar um pouco essa questão sintática, né, e de sentido da página vão surgindo, tá? Então a questão semântica vai melhorar, mas isso é com o tempo. Por enquanto a gente está usando bastante o elemento de parágrafo, que ele já resolve nessas situações aqui. E sempre é bom ficar atento, né, ao grau de hierarquia que existe entre os títulos do seu documento, para que você consiga atender essa importância que existe, né, essa diferença semântica entre cada um desses títulos. Qual é que importa mais do que os demais. Feito isso, a gente tem o código aqui prontinho, vou salvá-lo, então dou um Ctrl S e eu vou executar esse documento e mostrar ele no navegador para que vocês vejam qual é o resultado visual. Ele não é nada atrativo, é uma coisa bem feia inclusive,
mas vocês já vão ter uma noção do que o navegador interpreta desse texto todo que a gente escreveu aqui de 69 linhas, né? Esse texto cresce bastante com o tempo, tá, gente? A gente não vai ficar só nessas 69 linhas, não. Os documentos web costumam ser bem maiores, mas não se assusta agora não, porque o procedimento é sempre esse. Identifica o protótipo, desenha, né, de alguma forma quais são as seções e depois transcreve isso para HTML. Vamos lá! Vou executar essa aplicação aqui para que a gente veja como que ela fica. Index.html, deixa eu só encontrá-lo aqui. Tá aqui o documento, gente. Esse é o documento resultante, é isso aqui que aparece no navegador para vocês, tá? E, como eu disse para vocês, não é nada empolgante, isso aqui é feio, mas o conteúdo já está sendo identificado. Vou dar um Ctrl Shift I no navegador aqui, vou lá em Elements, e é isso que o navegador recebeu e leu. Ele leu o nosso conteúdo, interpretou e colocou na tela. Todas as seções que foram escritas estão colocadas aqui e foram interpretadas pelo seu navegador, tá? Esse Ctrl Shift I funciona no Chrome, no Brave, que é o navegador que eu estou usando aqui, no Mozilla Firefox, tá? É um comando meio padrão no qual você consegue verificar e inspecionar os elementos do seu documento. Aqui no Brave e no Chrome, pelo menos, eu acho que no Firefox também, você só seleciona, né, o que você quer inspecionar, pode dar o clique direito e ir em inspecionar, que o código é redirecionado e você identifica quais são os elementos que seu documento tem. Vocês podem fazer isso com outros documentos web, outras páginas, e vendo como as pessoas implementam os seus documentos web. Essa é uma outra tarefa também bem importante para quem está desenvolvendo para a web. Enfim, é isso. Nós terminamos por aqui, tá? Esse é o código que foi feito e esse daqui é o protótipo que nós trabalhamos, tá bom? Os demais exercícios vão no mesmo sentido, eu devo passar novos exercícios para essa semana ainda para que vocês consigam trabalhar isso daqui. Vai ser repetitivo, porém essencial. Quando você está aprendendo a escrever, você tem caderno de caligrafia, né? Não sei se vocês usaram o caderno de caligrafia, eu pelo menos usei. E eu tive que escrever muitas vezes até eu aprender e melhorar a minha letra. Apesar dela ser feia até hoje, mas eu tive que passar por esse procedimento para entender o significado de cada uma daquelas letras, de que forma eu podia ligá-las. Aqui o procedimento é o mesmo. Você tem que fazer várias e várias vezes a escrita de código para conseguir assimilar qual é o mecanismo de interpretação de HTML dentro do seu navegador e de que forma você transcreve o seu protótipo para linguagem de marcação. Bom, é isso. Foi bem longa a nossa aula de hoje, mas ela é essencial para a continuidade dos nossos conteúdos, tá bom? Um abração para vocês, bons estudos e até mais!